Brasil! Meu nome é Sérgio Luiz Oliveira Baco. Sou conhecido como Eslobaco, ou Doutor Eslobaco. Interessante como que é a vida da gente. Tem pessoas que eu converso, eles falam para mim: você divulga o que você possui, você divulga o que você está fazendo? Eu digo sim. Se eu não fizer isso, corro o risco de eu ser traído, de eu ser enganado. As pessoas podem dizer que o que eles estão representando, o que eles estão administrando, tomando conta, eles fazem o que eles querem. Ele disse: para mim não dá certo, eu que tenho que tomar conta, eu que tenho que ser responsável pelas minhas obrigações, pelos meus compromissos e os bens materiais que eu possuo. Porque se eu pôr outro, ele vai me roubar, ele vai me trair. Eu disse para ele que sim, que se houvesse essa forma de vida em mim, eu também não ia conseguir administrar através de outras pessoas. Eu que teria que ser ativo, eu que teria que fazer a frente. Mas eu respondo pelas minhas funções, pelas minhas qualificações e pelo que eu possuo como presidente administrativo. Eu tenho um grau, eu sou presidenciável. Por exemplo, eu respondo pelo Friboi como seu mestre. Eu respondo pelo JBS como presidente administrativo. Essas autoridades, em mim, eu administro muito bem. Agora, se fosse para mim estar da maneira que o Joelis está administrando o JBS como seu presidente, não daria certo. Se fosse para mim estar administrando o Friboi como outras pessoas representam a minha autoridade, também não ia dar certo. Por quê? Eu sou mestre, eu tenho a psiquiatria, eu tenho a psicologia, eu tenho um grau de presidente administrativo, eu sou presidenciável. Essa é a diferença. Às vezes você possui um patrimônio, você tem bens materiais, você é capacitado, você é até diplomado para isso, e também tem semi-analfabeto. E eu conheço até pessoas que se declaram analfabeto e são muito bem vencedores na vida, vencem obstáculos e pessoas que conquistam vitória e muito alto financeiramente de bens materiais. E ele que administra, que se por outro não vai dar certo, porque eles criam isso, essa parte administrativa. E eles não são capazes de representar uma outra pessoa. Eu trabalho com pessoas que são diplomados, que são estudados para isso. Eles representam a minha autoridade. À distância. Eles criam, eles me comunicam o que tem que ser feito. Por exemplo, o JBS, eu conheço toda a estrutura do JBS como a palma das minhas mãos. Eu conheço toda a estrutura do Friboi como as palmas da minha mão. Eu tenho a minha empresa de transporte rodoviário. Eu fico em casa tranquilo, sereno e calmo. Eu tenho meu escritório em casa, eu fico aqui administrando as situações, longe das funções, longe do serviço prestado, que a partir do momento que está lá é o motorista que tem que administrar, mas são capazes de representar a empresa, são capazes de vestir a camisa da empresa. E eles põem em prática da maneira que eu gostaria que fosse executado o serviço. Ninguém é perfeito, mas existe uma perfeição que favorece, que imanta, que soma. Isso é o suficiente. Agora, quando você tem esse conhecimento que você é um possuidor de direitos de conquistar vitórias, conquiste, não ceda, lute pelo teu direito. Agora, se você perceber que se você por outro administrando para você não vai dar certo, se for numa área rural, você tem que morar na área rural, junto, e você administrando. Eu, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural, eu tenho 2 propriedades rurais no Mato Grosso, está vinculada a mim. Eu respondo por essas propriedades à distância, como presidente administrativo dela. E o gerente, então ele acaba fazendo coisa melhor do que eu, porque são pessoas estudados, capacitados, e mesmo que não for estudado para isso,
são pessoas que adquiriram conhecimento de como pôr em prática, de como administrar como gerente, como fazer a sua parte como gerente. Isso é muito importante. Agora, o meu avô, por exemplo, meu finado avô, era um homem semi-analfabeto, mas ele era gerente de uma fazenda, depois ele começou a ter as suas propriedades, ele foi prosperando, chegou a nível de fazendeiro, e ele era reconhecido, o seu caráter de honestidade, até hoje ficou imortalizado isso. Quando eu digo que eu sou neto dele, as pessoas falam, nossa, que prazer que eu tenho de conversar com o neto do Zé Tomé. O Tomé era o apelido dele, Zé Tomé. E então isso ficou imortalizado, o caráter que o meu avô tinha. Ele comprava gado, vendia gado sem ter dinheiro. A pessoa chegava, ó, meu avô não tinha conta em banco, mas ó, meu avô tinha palavra. Ele dizia, dia tal pode vir receber. A pessoa entregava o gado e meu avô não deixava atrasar. Ele era fiel aos seus compromissos. Então, a partir do momento que você desenvolve esse conhecimento de como pôr em prática, pode fazer que vai dar certo. Mas se você perceber que a estrutura é sua e se você pôr outro fazer por você não vai dar certo, então não ponha. É você que tem que fazer. Agora, eu, por exemplo, eu tenho que outras pessoas me representar e eu aguentar o rojão. Eu respondo por a presidente administrativo, eu respondo por essa capacidade, essa administração, e outro vai executar. Aí dá tudo certinho. Por quê? Para início de conversa. Para chegar onde eu cheguei, eu não tirei nada de ninguém, eu não roubei nada de ninguém, não dei prejuízo para ninguém, eu já paguei juro de dívida, já renegociei dívida, mas calote eu não dou, nunca roubei, eu não sei o que é roubar. Se eu te roubar hoje, amanhã eu vou devolver o roubo, porque eu não sirvo para isso. Se eu mentir para você hoje e eu descobrir que eu menti, amanhã eu vou lá e vou pedir perdão até por eu ter mentido, inocente. Não sou um criador de mentira, não sou isso, não sou o pai da mentira. Também não sei ser o inimigo. Não sei. Eu sou simples, sou humilde, mas aqui tem uma pessoa que sabe se administrar e sabe administrar situações que, se outro vier conversar, aqui tem sabedoria. A minha palavra é de um rico e que tem conhecimento do que está falando. É isso. Então, a partir do momento que a gente descobre o que a gente tem que pôr em prática, de que maneira que a gente tem que ser em favor de si próprio, da família, faça. Não fica perguntando para os outros de que maneira que tem que ser feito, o que o outro faria no teu lugar, não vai pedir opinião para ninguém. Siga o seu coração. Siga o que está na sua mente, o que vai no teu cérebro, o que você está fazendo parte do teu tutanós, está fazendo parte da tua vida. Isso é seu, não pertence a outro. Vai em frente e você consegue os obstáculos. Agora, se você ficar perguntando para os outros, o que eu devo fazer, de que maneira que eu devo fazer, você vai lá fazer um empréstimo do banco, você já chega lá reclamando para o gerente que a situação não está boa, que não sei o quê. Não, não, você tem que chegar, mesmo que a situação não estiver boa, que o gerente sabe que você está pedindo empréstimo, mas o gerente quer ouvir se você está incapacitado de pegar o empréstimo e assumir compromisso. Se você vai lá chorando mágoa, você não consegue nada. Você chega lá e mostra para o gerente, eu estou necessitado desse empréstimo, mas eu tenho capacidade para assumir isto e vou assumir. E se o gerente negar, você fala, não vai negar não, que eu não aceito negar, porque eu estou em condições de assumir esse compromisso. O gerente fala, é isso que eu queria, que eu preciso ouvir. A firmeza, e você tem certeza do que você vai fazendo. Aí você resolve a situação. Mas quando chega lá mascando freio, com medo, com vergonha, porque não, é comum você. Eu, por exemplo, eu tenho meu patrimônio. Hoje me considero um homem rico. Sou rico hoje, eu não sou pobre, não. O que eu possuo hoje já me dá o direito de eu ser rico. Me tornei empresário, me tornei proprietário de área rural. Eu não tenho pouco, eu tenho 1.000 alqueires de terra. Eu tenho 1.000, tenho 2 propriedades de 500 alqueires, são 1.000 alqueires de terra. Para mim, se eu conseguir mais, eu vou abraçar a causa. Se eu não conseguir, para mim está ótimo 1.000 alqueires de terra. Eu tenho a minha empresa de transporte e tudo. Nesse CNPJ da empresa de transporte, eu tenho 4 empresas nele. E as 4 empresas estão tudo ativas.
Então é isso. Então eu me considero um homem rico, certo? Eu não sou pobre, não. Mas eu tenho pessoas que administram isso. Eu fico tranquilo em casa. Se eu quiser ficar o dia inteirinho em casa, eu fico o dia inteirinho em casa e estou ganhando. Eu estou ganhando. Agora, por que eu fico em casa? Eu só saio se houver necessidade, saio quando eu tenho muita necessidade de sair ou conversar com algum amigo. Eu nunca consegui fazer negócio desse jeito. Nunca consegui. Não adianta eu sair daqui de casa à procura de um negócio para fazer que eu não consigo. Comprei a fazenda aqui de dentro da minha casa, sem sair de casa. Montei minha empresa de transporte rodoviário daqui de dentro da minha casa. Eu assumo meus compromissos aqui dentro da minha casa. Não preciso sair para nada. Tem muito corre atrás, dá muita oportunidade que você não pode dar. Eu tenho um coração que eu costumo dizer que é um coração de mãe, de tão bondoso que eu sou. Isso é ruim no momento do negócio. Por isso que eu prefiro não mostrar cara. Eu prefiro ter alguém me representando. Porque aí eu sou forte, hein? Daí eu sou forte. Mas quando eu estou de cara a cara, eu tenho um coração muito brando demais. Eu sou muito humano, muito prestativo. E aí fica ruim para mim. Mas quando eu fico no meu cantinho, sombra e água fresca, administrando o meu patrimônio, não entra não, que a parada é dura aqui, viu? Não entra não. Não entra não, que aqui é o meu espaço. E para manter esse espaço, eu estou pagando para as pessoas fazerem atividade minha. Eu estou pagando para alguém executar para mim. Então, se você quer ter esse espaço sagrado para você, sombra e água fresca ficar na tua, você tem que pagar para alguém fazer. E para você pagar, você tem que administrar isso. Para início de conversa, ele não pode roubar você porque você nunca roubou ele. Você não deu prejuízo nem para ele, nem para a família dele. Você está ajudando. Você está ajudando, ele tem que te ajudar também. Funciona mais ou menos assim. Bom, quando você quer pessoas trabalhando para você, você está explorando a pessoa, eu não exploro. Eles que me exploram. Eles que me exploram. Eles sabem que eu sou rico, eles sabem que eu aguento o rojão. Então eles me exploram. Mas a exploração que eles me exploram me manta, faz acontecer. Então é isso. Eu tenho pessoas que executam serviço longe de mim. Se for preciso dormir no hotel 5 estrelas, eu já mando na hora. Vai para o hotel 5 estrelas. E se for preciso ele por uma pensão por necessidade, eu já digo, vai para uma pensão. Então é assim. Quando você tem que abrir mão em prol dele, você tem que abrir. E quando você tem que segurar, você tem que segurar. Eu, quando tenho que abrir mão em prol de alguém que está prestando serviço para mim, o que ele está fazendo, está ativo, está consciente do que está fazendo, é preciso ir para o hotel 5 estrelas, é preciso comer rodízio, é preciso... Vai, não importa quanto vai ficar, que o rojão aqui é forte, eu aguento. Só que tem uma coisa, para isso chegar, eu tenho que ter um retorno que satisfaz, senão não vai não. É mais fácil eu aceitar ir para uma pensão, igual eu faço. Eu estou em trânsito, eu como marmitex, eu durmo em pensão. Eu durmo em hotel 5 estrelas também, eu durmo em hotel 5 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, entendeu? Não é assim também não é, mas se for como comer rodízio, eu como, mas a maior parte do meu tempo que eu estou em transporte, eu durmo em pensão, eu como marmitex, eu sou assim, e não deixo de faltar água para mim. Eu sou um tomador de água de primeira, eu sou igual bezerro que mama, eu é a água. A água para mim é tudo, é o alimento sagrado da minha vida. E se você tem um patrimônio, você conquista as coisas, você tem que ter esse alimento sagrado.